Sejam bem-vindos. Reforma íntima em família. Todos nós que adentramos os pórticos da doutrina espírita já ouvimos falar sobre a reencarnação. Por que nós reencarnamos? Até quando nós reencarnamos? Nós reencarnamos porque nós trazemos impurezas. Nós trazemos alguns comportamentos no trato com o nosso semelhante, nos nossos relacionamentos, que não são agradáveis, que não são bons. Traduzindo de outra forma, eu ainda faço para o meu semelhante aquilo que eu não quero para mim mesmo. Enquanto assim eu me comporto, eu preciso reencarnar. A reencarnação, então, é o meio, é o caminho para que através do esquecimento temporário, do esquecimento parcial, da ofuscação das minhas lembranças, eu possa começar de novo, desempenhando papéis diferentes, com outras relações de poder, e nessas novas relações, nesse novo posicionamento, eu tenho a oportunidade de passar pelas dificuldades que eu fiz o outro passar, de ficar no lugar do outro, e ficando no lugar do outro, é entender que aquilo não é bom, que aquele comportamento não é gostoso de se viver, que eu preciso, então, de mudar aquele comportamento. Esse é o objetivo da reencarnação, é por isso que nós nascemos. O que é uma família? Família é uma reunião de seres com o objetivo da perpetuação da espécie. Hein? Não tem nada espiritual? Tem. Mas aqui nós estamos abordando agora sobre a perspectiva material. Há um instinto, há uma função, e essa função está presente em todos os seres vivos, exceto aqueles seres mais simples, por exemplo, nossas células, que por siciparidade se dividem, se multiplicam, e de um ser simples, por cópia, nasce outro ser também simples. O que não é possível com o ser humano. Imagina duplicar-me, dado o entrosamento dos órgãos. Uma célula, para se duplicar, ela multiplica as suas organelas e depois separa nas duas partes. Então o estômago dobrou, o intestino dobrou, os rins dobraram, o coração dobrou, os nervos dobraram, os ossos... Não tem jeito, tem? Então nós precisamos de mecanismos diferentes desses seres simples. E nesses mecanismos, macho e fêmea, no princípio Deus os criou. E os dois se unem, e a partir dessa união, nós temos a formação de um terceiro elemento, que viabiliza a reencarnação. Porque a par do processo material, há o processo espiritual. Esse banco jamais vai produzir outro banco. Mesmo que você junte todos os bancos do mundo e coloque eles juntos, não nascerão banquinhos. Eles não são vivos. Eles não têm um princípio inteligente neles. Eles não têm um ser intelectual. Eles não têm a essência, o princípio vital. Eles não têm os elementos necessários à vida. Então, todos os elementos vivos têm inteligência, e essa inteligência, esse princípio, para evoluir, precisa de sucessivos experimentos na matéria. Nós reencarnamos, nós somos esses seres inteligentes, esses seres que têm sentimentos, e nós reencarnamos através da família, porque a complexidade que nós apresentamos não permite outra forma de reencarnação. Pode ser que amanhã ou depois a gente junte um esperma, junte um óvulo, coloque ele lá in vitro no laboratório e a gente consiga simular um ambiente adequado para o desenvolvimento do embrião e sua reencarnação se complete em laboratório. Mas esse momento não está próximo.
nem nos animais mais primitivos nós conseguimos fazer isso em laboratório. A não ser que exista um ovo, a não ser que seja tão primitivo até o ponto do ovo, não é possível fazer fora do organismo que cuida da reprodução. Por que essa parte árida, digamos assim? Porque às vezes a gente entra nos raciocínios e fica parecendo uma abordagem religiosa. Fica parecendo alguma coisa separado da vida. E não é separado da vida. Isso é a entranha da nossa sociedade. Isso não é uma coisa que o Espiritismo inventou. Isso está lá, está acontecendo agora. Em qualquer laboratório que você vai, é assim. Na tentativa de produzir órgãos para substituir os órgãos defeituosos nos nossos corpos, a partir das células troncos, a maior parte das tentativas fracassam. Fracassam por quê? Porque as células começam a se multiplicar desordenadamente. Elas não têm um modelo, elas não têm um molde. Que molde? O perispírito, a inteligência, o ser que vai reencarnar. Certo. Então fica claro que nascer é preciso e que no processo de nascimento eu tenho dois seres para formar um terceiro. Eu posso afirmar, portanto, que no nosso atual estágio evolutivo é impossível purificar-se a não ser em família. Vou repetir. É impossível. Não tem reforma sem família. Nós estamos vivendo uma sociedade em que aparentemente o indivíduo é livre, absurdamente e absolutamente livre. Que ele não depende de ninguém, que ele pode fazer o que ele quer, que ele pode comprar um apartamento dele e viver sozinho. Pode. Ele pode fazer isso. Pode. Vamos imaginar que isso aconteça com todas as pessoas? Ninguém mais se casa. Ninguém mais tem filhos. Como é que nós vamos nos purificar? Então o egoísmo que está nos levando a vivermos separados, a não vivermos em família, a não querermos filhos, é prejudicial a nós mesmos. Vamos fazer um exercíciozinho. Estou em trevas, estou num sofrimento tremendo, um remorso profundo, e estou morto, estou no plano espiritual. Preciso sair dessa, preciso de uma folga. Tenho dezenas de perseguidores que me batem, que me chicoteiam, que eu não suporto mais isso, eu não aguento mais isso. Como fugir deles? Como mudar essa situação? Eles não esquecem, porque são espíritos. E a memória do espírito não se abafa. O halo mental, as ondas, as vibrações, fazem com que as lembranças sejam permanentes. Sabe esse remorso que a gente sente de vez em quando, que dura alguns momentos? Imagina esse remorso há 300 anos. Sabe, essas coisas que você faz, que você não quer que a pessoa saiba, que você faz escondido, e a pessoa descobre e você fica numa vergonha tremenda. Imagine essa vergonha 300 anos. Você quer uma folga? Você deseja uma folga? Você precisa da matéria, você precisa de mergulhar na carne. Agora, você aqui hoje não quer ter filhos. Ah, porque filho é caro. Filho deforma o corpo, filho é difícil. Tem muitos impedimentos, muitas dificuldades, não quero ter filho.
E é um pensamento que se alastra. Aí você, daqui 300 anos, quer reencarnar. E a nossa perspectiva para daqui a 50 anos é de melhorar ou intensificar este não quero ter filhos. Cada vez mais intenso. Aí você quer reencarnar, você quer uma folga. Vai reencarnar onde? Planeta dos macacos. Porque não será possível reencarnar, ninguém quer ter filho. Ninguém quer constituir uma família. Constituir uma família, dormir na mesma casa, no mesmo quarto, compartilhar do mesmo espaço, porque não é nem... Hoje nós já temos um segundo problema, que não é a questão de ter filhos, é a questão de morar junto. Porque como as pessoas estão adiando o casamento, elas vão ficando cada vez mais exigentes. Já tenho espaço, já está tudo muito bom, eu já tenho minha vidinha, eu vou ter alguém que eu tenho que dar satisfação, que vai me limitar, eu vou querer assistir um filme, ele vai querer outro. Então o melhor é ter quartos separados, né? Começou com camas separadas, passou para quartos separados, hoje já são casas separadas. Então, reencarna nesse ambiente. Nós temos um problema. A base da nossa reforma íntima, a possibilidade da nossa reforma íntima, a possibilidade da nossa reencarnação depende de família. Aí nós temos filhos e não conversamos sobre isso com eles. E as gerações seguintes, incentivadas pelo egoísmo, pelas facilidades presentes, vão desaparecendo com o instituto da família. O que acontece na Europa? O espírito reencarna muçulmano na África, atravessa o mar para ir morar na casa dele, que ele não tem como renascer lá, porque não tem gente casando, não tem gente tendo filhos. Enquanto nós temos esses bolsões, a coisa anda. Eu nasço num desses bolsões, num lixão, e depois mudo para esses lugares. E aí, quantos filhos tem um muçulmano na Europa? Trocentos. Por quê? Porque o instituto da família é necessário. E enquanto nós resistimos contra isso, os espíritos em sofrimento, em dificuldade extrema, renascem assim. Eu preciso muito reencarnar. A vaga lá embaixo está virtualmente impossível. Pode dar uma volta e tentar conseguir paz para vocês. Pensem, quem vocês conseguiriam para ser seus pais? Saiam procurando hoje. Procure, pergunte para os seus colegas de escola. Cara, você me receberia como filho? Talvez até por amizade ele diga que sim, mas aperta mais um pouquinho para ver se ele realmente receberia. Tente arrumar um casal, que você precisa de 2. Primeiro você precisa de 2 e fazê-los ficar razoavelmente juntos, porque senão você já nasce sem pai ou sem mãe. Difícil? Concordaram? Ou vocês acham que está fácil? Quer ver? Escolham. Apontem para qualquer gente aqui dentro do salão. Nós somos espíritas. Ok? Nós somos espíritas. Posso mandar um casal de gêmeos para sua casa hoje? Não é sacanagem, tá?
É para que a gente entenda, porque às vezes a gente ouve, mas não leva a sério. A gente está raciocinando, mas assim, é como se fosse com os outros. Não é dos outros que eu estou falando, eu estou falando de nós. Para mim você pode. Perfeito. Nós vamos ter 1 em 100. Aí você está pronta para isso. Eu vou pegar um espírito nas trevas, porque 300 anos no sofrimento ele está nas trevas, e vou mandar para sua casa. Sabe qual vai ser a tarefa dele? Eu vou mandar para a casa de um outro, porque não pode nascer irmã, né? Eu preciso mandar o homem para um lugar e a mulher para outro. Eu preciso de mais um casal para me mandar outro espírito das trevas. Vou mandar. Sabe qual é o compromisso dos dois? Nascer e ter filho. Vocês vão pagar a sua dívida tendo um filho. Não precisa de criar, não. Só de pôr no mundo, o amor cobre a multidão dos pecados. Leva eles. Abre as portas para nós. Nós precisamos reencarnar. Olha a fila. Olha o tamanho da fila. Nós precisamos mandá-lo para baixo. Então, só de receber os filhos, você já está liquidando uma parte da sua dívida espiritual. Então, esse pessoal está nascendo lá para procriar. Para procriar, gente. Porque nós precisamos de família. Nós precisamos da reencarnação, que é o elemento de purificação do espírito. Entendemos? Alguma dúvida? A família para nós ficou importante? Como é que a gente pode acelerar a melhoria moral da humanidade? Educando nossos filhos. Como assim? Kardec nos diz que educação é a arte de moldar, de desenvolver, de formar caráter. Caráter. Como é que a gente forma caráter? Não é com palestra. Não é com discurso. Nosso filho adolescente, vem cá que eu quero ter uma conversa com você. E aí a gente faz uma palestra para ele. Isso não é conversa. Quando é que começa a educação dos nossos filhos? Antes da reencarnação. Na minha educação. No meu entendimento. Na minha busca por ser melhor, por ser mais amável, por ser mais benevolente, por ser mais indulgente, na minha busca pelo uso das ferramentas morais que Jesus nos legou. No momento em que eu começo essa tarefa, que eu desenvolvo essas características, quando chegam os filhos, eu tenho ascendência moral sobre ele. E o que nós sabemos? Que um espírito inferior, fica tranquilo, porque o espírito das trevas é inferior, ele é submetido pelas forças morais que emanam do espírito superior. O que o espírito inferior tende a fazer quando ele está próximo de um espírito luminoso? Vocês já leram histórias sobre isso. O que o espírito, quando vê alguém brilhando, faz? Corre. Bezerra de Menezes está na enfermaria, ele faz uma prece e brilha. O que acontece com os espíritos inferiores que estão lá? Sebo nas canelas. Fogem. Por que muitos filhos vêm e fogem? Em lares com estrutura moral. Porque não suportam essa estrutura. Mas tem aqueles que já desejam o progresso. E estes se enchem dessas vibrações, desses exemplos, e quando crescem, carregam essa reforma íntima que aconteceu no convívio com os pais, na exemplificação da paciência, do carinho, da atenção,
da bondade. Alguém bate à minha porta. Eu olho pela câmera, tempos modernos. E é um pedinte. Pela cara ali, pela roupa, pode até ser um marginal. Não atendo. Falo que não estou. Meu filho está vendo. Ele está aprendendo. Ele não está se reformando. Porque este egoísmo ele já sabe, ele já conhece, ele já traz. É esse egoísmo que precisa ser combatido. Lembram de Jesus? Todas as vezes que destes de comer a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Acabei de perder a reforma, a purificação do meu filho. Ele cresce egoísta. Vai querer casar? Não. Vai querer ter filho? Não. Como é que eu vou reencarnar? Vou ter que ir lá para aquele casal que nós conseguimos reencarnar, que a tarefa deles é parir, é ter filho. Você chega naqueles ambientes lá que o Divaldo foi e montou a instituição dele. O que ele fazia? Ele ia nos bordéis, pegava as crianças que estavam guardadas debaixo da cama enquanto as mães transavam em cima da cama e levava para poder educá-las. Quem eram essas mulheres? Parideiras. São as nossas incubadeiras atuais. Sabe isso que a gente faz com galinha? Botar ovo, aí leva lá para poder chocar o ovo, depois leva para o aviário e cria os franguinhos todos como se fossem todos irmãos, filhos da mesma mãe. Entendemos? Aí onde nós vamos nascer? Lá. Porque é o único lugar para que nós possamos realizar a nossa purificação. Ou então nós vamos para um planeta inferior, onde as pessoas ainda estão casando, onde as pessoas ainda estão fazendo famílias. Porque quando nós morávamos no campo, na época em que nós não estávamos na cidade, em que a terra demandava esforço, mão de obra, por que nós tínhamos filhos? Mão de obra, nós precisávamos de gente para dividir a tarefa. Nós tínhamos uma necessidade. Ainda existem planetas que estão nessa época agrícola, pré-industrial. Nós podemos renascer num lugar desse. O nosso entendimento da reencarnação leva-nos a olhar para as nossas estruturas sociais com outros olhos. Leva-nos a uma compreensão da sociedade, da vida de sociedade, com outras perspectivas. E quando nós pegamos o egoísmo e aplicamos esse comportamento exacerbadamente, intensificadamente a toda a sociedade, que é um dos princípios do filósofo Immanuel Kant, que você pegue um comportamento e aplique. Se aquele comportamento servir para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, então ele é um comportamento moral, ele é um comportamento ético. Se ele não for adequado, se este comportamento, quando disseminado, provocar sofrimento, uma desestruturação social, então ele é um pensamento, ele é uma ideia amoral, ele é uma ideia não ética. Nós pegamos o egoísmo, exacerbamos e vemos como será o nosso futuro se nós continuarmos no egoísmo. Por isso que os Espíritos propõem para nós a reforma moral. Não é simplesmente porque eles não têm o que fazer e vêm aqui conversar com a gente. É porque eles estão pensando na própria reencarnação deles. Eles estão pensando no futuro da Terra, porque a Terra encaminha-se para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração não há famílias. Quando nós olhamos para a sociedade americana, que teoricamente representa para nós o ápice da civilização, ou nós olhamos para uma sociedade espanhola, ou para uma dessas sociedades que a gente olha e que chama de primeiro mundo, e que muitos dos nossos filhos estão se mudando para esses lugares, ou se não conseguem, desejariam mudar-se para esses lugares, essas sociedades individualistas,
os filhos são incentivados a saírem de casa para construir a própria vida e eles estão morando sozinhos. Então, nessas sociedades, isso que nós estamos conversando já está acontecendo. Não é um fenômeno para o futuro, é uma prova de que os Espíritos que vêm nos explicando que nós dependemos do amor para uma vivência adequada, que o amor é uma necessidade humana, que o bem precisa ser cultivado, que nós precisamos do perdão, precisamos de todos esses sentimentos nobres, é uma necessidade atual e real. Hoje. Então, quando o assunto reforma íntima for tratado, nós precisamos entender que não existe reforma de indivíduos, que essa história de indivíduo é balela. Nós não nascemos indivíduos, nós participamos de agrupamentos, nós somos seres sociais, nós somos células de um organismo maior, nós somos absolutamente dependentes de outros seres humanos. É por isso que a lei é o tríplice amor: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a mim mesmo. Se nós não fôssemos seres sociais, não precisaríamos amar o nosso semelhante. Se nós fôssemos indivíduos, bastaria o amor a Deus e a nós mesmos. Mas não somos. Nós somos seres gregários. E a prova disso é o nosso nascimento, que não se dá por disparidade, mas se dá na presença de dois seres que têm que se suportar e de preferência se amar, de dois seres que têm que se sacrificar pelo terceiro. Tudo começa assim. A própria família, a própria estrutura da reencarnação é uma estrutura onde nós aprendemos o amor, a abnegação, o sacrifício, a dedicação. Tudo começa aí. Não existe reforma íntima se nós não estivermos na intimidade de uma família. Dúvidas? Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Aí, ó.